o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Milhares de cearenses têm pouco tempo para regularizar o título e garantirem o direito de votar nas eleições municipais de 2024. O prazo para regularização, transferência de domicílio eleitoral termina nesta semana, ou seja, amanhã, quarta-feira, dia 8 de maio. E o repórter Sátrio Salles tem mais informações. Os eleitores com domicílio no Ceará têm poucos dias para regularizar o título e votar nas eleições municipais de 2024. O prazo final para atualização do cadastro no Tribunal Superior Eleitoral fica encerrado no próximo dia 8 de maio. Ou seja, são poucos dias para milhares de eleitores ficarem aptos a escolher, neste ano, os novos vereadores e prefeitos das 184 cidades do Ceará. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, intensificou neste final de semana as buscas pelos eleitores que andam indiferentes e não querem muito papo com a agenda eleitoral. Há pouco mais de uma semana, o coordenador de atendimento eleitoral e da cidadania do TRE, Eduardo Pontes, disse em entrevista ao jornal Alerta Geral que 1 milhão de eleitores no Ceará estavam inadimplentes com a Justiça Eleitoral e, por essa razão, caso não se regularizem, permanecerão impedidos de votar. Nesse contingente, são 500 mil eleitores com a biometria e outros 500 mil sem biometria com título cancelado. Quem está com a biometria pode regularizar o cadastro por meio digital, enquanto nos demais casos, os eleitores munidos da carteira de identidade e comprovante de residência precisam comparecer a uma unidade do TRE para regularizar o título. Quem continuar inadimplente com a Justiça Eleitoral fica não apenas impedido de votar, mas também de acessar os serviços públicos. São algumas vedações que prejudicam na vida do cidadão, da cidadã. Anote aí. Para quem precisa se livrar dessas vedações para regularizar o título de eleitor até o dia 8 de maio. Com redação do site Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. As atenções nessa agenda estão voltadas também à cidade de Juazeiro do Norte, que poderá ter pela primeira vez uma eleição municipal em 2 turnos. Carlos Alberto. O Tribunal Regional Eleitoral TRE montou uma verdadeira força-tarefa para levar Juazeiro do Norte a ser a terceira cidade do Ceará a realizar uma eleição municipal em 2 turnos. Hoje, apenas Fortaleza e Caucaia têm eleição em 2 turnos no Ceará, quando um dos candidatos, no primeiro turno, não consegue mais de 50% dos votos válidos. Pela legislação, a eleição é realizada em 2 turnos nos municípios com mais de 200 mil eleitores. O prazo final para pedido, transferência e atualização dos dados cadastrais do título eleitoral fica encerrado nesta quarta-feira, dia 8 de maio. O Ceará, ao final do mês de abril, tinha quase 1 milhão de eleitores com títulos cancelados. E nos últimos dias, o TRE intensificou a mobilização para atrair os eleitores a atualizarem o cadastro na Justiça Eleitoral. Quem ficar inadimplente com o TSE não vota nas eleições de 2024. Com atenções voltadas ao segundo turno em Juazeiro do Norte, o TRE tem uma força-tarefa com 100 servidores e dezenas de pontos de atendimento ao eleitor. Tudo para a terra do Padre Cícero se tornar a terceira cidade do Ceará a realizar uma eleição municipal em 2 turnos. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Milhares de ouvintes que nos acompanham neste momento no jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida, fazem parte desse contingente expressivo de cearenses que ainda estão inadimplentes com a Justiça Eleitoral. Outros que querem transferir o domicílio eleitoral ou querem pedir pela primeira vez o título, precisam se deslocar a uma unidade do Tribunal Regional Eleitoral ou, para quem já tem biometria, a regularização, a atualização de dados cadastrais pode ser feita de forma online. E nessa agenda do TRE, os eleitores têm até amanhã para transferir o domicílio eleitoral, revisar dados cadastrais como a inclusão do nome social ou a mudança de local de votação dentro do município.
Jornalista Beto Almeida, uma corrida aí de 24 horas, 36 horas, para os eleitores regularizarem a situação e saírem também desse cadastro de inadimplentes do Tribunal Regional Eleitoral. Quem não estiver com o título regular até amanhã, quarta-feira, não poderá votar nas eleições municipais de 2024. E em Juazeiro do Norte, essa expectativa sobre a possibilidade do município realizar uma eleição em 2 turnos. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia os ouvintes. É o fechamento do cadastro eleitoral, Luzenor, que ocorre amanhã, e a Justiça Eleitoral é rígida nesse aspecto, porque inclusive ela tem um cronograma, tem um calendário para organizar as eleições, sejam elas municipais, sejam elas gerais. Por isso que esse cadastro tem esse fechamento, e a Justiça Eleitoral tem dito o seguinte: não tem mesmo como ampliar isso. A única exceção vai ser lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, claro, por conta das enchentes, daquela tragédia de chuvas que está acontecendo por lá. Então lá eles vão esticar o prazo por mais 15 dias. Afora isso, o cadastro tranca amanhã. Fechando, adeus, amigo. Você não vai poder votar nas eleições municipais deste ano, não vai poder regularizar a sua situação cadastral e também, claro, vai ficar impedido e, quem sabe, até prejudicado em função, por exemplo, dependendo do tempo que você esteja sem comparecer para votar na Justiça Eleitoral. Se você passa num concurso público desse, por exemplo, pode até vir a ser prejudicado, mas não é por falta de prazo, de tempo, porque o TRE montou não só, dizendo, um atendimento amplo em vários municípios do estado do Ceará, escolas, unidades do próprio TRE, como também ampliou esse horário de atendimento em alguns municípios, como Juazeiro mesmo, por exemplo. Lá está ainda até 9 da noite nas escolas. Então, não é por falta de oportunidade. Juazeiro... A mensagem do Tribunal Superior Eleitoral, jornalista Beto Almeida, chegou em menor intensidade aos eleitores, ou essa ausência, por exemplo, no Ceará, nós falamos as declarações do coordenador da área do Tribunal Regional Eleitoral que cuida dessa atualização do cadastro eleitoral, o coordenador de atendimento ao eleitor e à cidadania do TRE, disse aqui no Jornal Alerta Geral que quase 1 milhão de cearenses, de eleitores do Ceará, estavam com cadastro desatualizado. Isso dados do dia 20 de abril. Isso significa dizer que os eleitores andam indiferentes mesmo, não querendo conversa com a escolha de candidatos a vereador e a prefeito, ou foi a mensagem do TSE que não foi suficiente para convencer a todos, tanto no Ceará quanto em outros estados brasileiros, a regularizarem o título e ficarem aptos a exercer essa cidadania com o voto nas eleições de 2024. Luciano, eu tenho a opinião de que a Justiça Eleitoral, o TRE, cumpriu com o papel dele. Eu acho que a campanha não faltou divulgação, os órgãos de mídia ajudaram bastante, nas redes sociais não faltou informação nesse sentido, houve facilidade, porque não tem mais aquela história de você ficar pegando filas, perdendo um tempo precioso do seu dia, como antes acontecia aqui mesmo em Fortaleza. Você lembra que era só ir aqui, naquele prédio da Justiça Eleitoral que ficava ali na Praia de Iracema, em frente à Secretaria de Saúde, que você via filas, as pessoas procurando fazer isso. Não. Tudo muito facilitado, a internet facilitou isso. Agora, eu acho que tem um pouco aí sim, de certo modo, de indiferença, um pouco de decepção até das pessoas com a questão da política, Luzenor. E isso sim, eu acho que nesse aspecto é como se as pessoas dissessem o seguinte: olha, eu não me sinto representado, não estou empenhado em comparecer porque isso não vai alterar fatos da minha vida. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da representatividade da política e a compreensão que isso tem junto à cabeça do eleitor, porque o eleitor, ele não precisa apenas ser convencido pela Justiça Eleitoral, ele precisa ser convencido principalmente dos homens públicos, de quem está se candidatando, de que isso vai fazer diferença na vida dele. Eu acho que esse é o ponto. Agora, no caso específico que a gente tem acompanhado com um pouco mais de interesse, é o caso da cidade de Juazeiro do Norte, porque, claro, lá a cidade, ou pelo menos os políticos que integram esse momento de pré-campanha, estão interessadíssimos que o município entre por rol seleto daquelas cidades que vão ter segundo turno. E lá está a menos de 1.000 eleitores.
tudo indica que Juazeiro do Norte irá conseguir. Por que isso? Porque levando uma campanha para o segundo turno, as articulações mudam, o cenário de campanha muda e toda a articulação para a formação de chapa, de aliados, isso também muda. Então, é claro que Juazeiro chama um pouco mais atenção por conta dessas peculiaridades. Para finalizar esse assunto, Beto, acrescentar e reafirmar alguns pontos que você já expôs sobre as consequências para quem fica com a inadimplência na Justiça Eleitoral. Ou seja, quem não estiver quite com a Justiça Eleitoral não poderá tirar certidão da quitação eleitoral e sofrerá outros impedimentos, como, por exemplo, tomar posse em concurso público, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos, se for servidor público, participar de concorrência pública, obter empréstimo desde que não se trate de instituições bancárias privadas, obter passaporte ou CPF, caso tenha mais de 18 anos, ou no caso do passaporte também não é possível renová-lo. Matricular-se em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, caso o eleitor ou a eleitora tenha mais de 18 anos de idade. Ou seja, Zenô, por tudo que você já falou aí, vale a pena tirar o título, seja por uma exigência legal de que você precisa estar apto em determinadas atividades do seu dia a dia, da sua vida profissional inclusive, se não pelo aspecto político, da participação na democracia, deixa isso pra lá. Eu não acho que deveria deixar, eu acho que o cidadão tem que decidir, porque tudo na nossa vida passa por decisões na política, então é preciso engajamento na política, é preciso engajamento inclusive nesse compromisso que cada um precisa ter, por exemplo, na sua vida mesmo profissional.